Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições 2024, né? Entrevistando os candidatos, seja candidatos a vereador, mas também candidatos aí a prefeito, né? Que estarão concorrendo aí nessas eleições. E vamos para São Gonçalo novamente, né? Conversar aqui com o Reginaldo Afonso, ele que é candidato à prefeitura de São Gonçalo, né? Pelo PSTU, né? A gente entrevistou aqui, né? Inclusive o Paeta. E vamos conversar um pouco aí com ele sobre, né, esse momento, esse período eleitoral. Então, Reginaldo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme, né? Bom dia a todos que nos assistem. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, ao Guilherme pelo convite, ao blog Mesa de Debates, por abrir esse espaço para a gente estar se apresentando e apresentando o nosso programa para a cidade de São Gonçalo. Eu sou Reginaldo Afonso, funcionário dos Correios há pouco mais de 27 anos, né? Trabalho na cidade de São Gonçalo há mais de 15 anos, moro na cidade de São Gonçalo há aproximadamente 20 anos, né? Nasci em Niterói, uma comunidade conhecida como Bernardino, né? Que é uma das favelas, né, de Niterói. E hoje moro numa das favelas de São Gonçalo, que é em Santa Isabel, conhecido como Cafuca, né? Popularmente o pessoal que chama de Cafuca. Além disso, né, eu sou da Secretaria Executiva Estadual da CSP com Lutas, no Rio de Janeiro, estou licenciado, né? Sou delegado sindical no Centro de Distribuição Domiciliar Alcântara, né, que é onde eu trabalho também, atuo no bairro Amendoeira, já atuei em vários bairros da cidade de São Gonçalo, e atuo no movimento negro, né, no Quilombo Raça e Classe. Quer dizer, a gente está nas lutas do cotidiano, a gente está na rua, está nas quebradas, né, no dia a dia. E assim a gente vai atuando. Valeu, Guilherme. Beleza. Perfeito. E Reginaldo, a primeira pergunta que eu faço aí para você é qual é o propósito, o objetivo aí da sua candidatura, né? O que você e o PSTU almejam, né, com isso? Não, muito boa pergunta, né? O nosso objetivo, nós do PSTU, é abrir um diálogo com a classe trabalhadora, com o povo pobre, com a juventude, com os negros que sofrem dentro das favelas, né? Abrir um debate com vistas à organização desses segmentos da sociedade para que eles mesmos tomem o poder. Tanto que a nossa principal proposta para a cidade de São Gonçalo é organizar conselhos populares nos bairros, nas favelas, e conselho popular em cada categoria, porque nós entendemos que é necessário que, mais do que votar, o trabalhador assuma o poder de decidir para onde vai o dinheiro da cidade, o poder de decidir qual obra vai ser feita primeiro, de acordo com suas próprias necessidades, entendeu? Ao invés de delegar esse poder para o prefeito. Não, eles têm que decidir, tomar o poder e o prefeito apenas executar a vontade do povo, a decisão do povo. Essa é a nossa principal proposta, né? Daí ela se desdobra em vários segmentos: saúde, educação, transporte, né? A questão do combate ao desemprego, a questão da violência dentro das comunidades, violência doméstica, a LGBTfobia e assim por diante. É isso. Perfeito. E o Reginaldo, você falou aí nessa questão, né, do povo decidir para onde os recursos vai. Na nossa atual democracia, né, na chamada democracia burguesa, liberal, a gente só tem o direito de votar e ir para casa enquanto a gente escolhe um representante, né, um suposto representante que tá fazendo um monte de coisa que a gente não sabe, né, o que está fazendo. Essa democracia hoje, na sua avaliação, é democrática de fato? Bom, na boa,
essa democracia ela é falaciosa. Primeiro, a começar que nós não temos acesso aos grandes meios de comunicação, né? A grande mídia, ela nos exclui dos debates, nos exclui da propaganda eleitoral. Tanto que tem muita gente que já me procurou, Reginaldo, cadê você na televisão? Aí eu tenho que explicar, olha, nós somos limados, né, nesse processo que eles chamam de democrático, entre aspas, mas que democracia não tem nenhuma, né? E como você falou, as pessoas votam em representantes que, na prática, não representam os interesses da classe trabalhadora do povo pobre. Tanto que aqui perto da minha casa, o pessoal, olha, há anos e anos que votam nos mesmos políticos, ou às vezes até muda um pouquinho, mas a realidade dele aqui dentro da favela não muda. A rua continua sem saneamento básico, sem calçamento. Então, de boa, essa democracia é uma falácia. A gente precisa mesmo que o trabalhador decida democraticamente todas as coisas. Por isso que a gente propõe a questão do Conselho Popular. Até porque a Câmara de Vereadores da cidade de São Gonçalo virou um grande balcão de negócios. Como você falou mesmo, a gente não sabe o que os caras fazem lá. Eles dizem que vão nos representar, que vão gerar mais saúde, mais emprego, e aqui na cidade de São Gonçalo, a gente tem apenas 10% dos trabalhadores com carteira assinada. O restante está trabalhando em Uber, de camelô, sabe, vendendo doces, tentando se virar como pode, porque o desemprego ele é espantoso. Além disso, a maior parte da população de São Gonçalo tem que se deslocar para Niterói, para o Rio de Janeiro, para trabalhar, porque não tem emprego aqui. Então, é fundamental uma política pública para gerar emprego, dialogando diretamente com o desempregado, né? Com a classe trabalhadora, é isso. E falando em política pública para gerar emprego, né? Qual que é a discussão aí que vocês estão fazendo sobre a reforma trabalhista, né? Que você falou da questão do Uber, da questão, né, de trabalhar sem ter carteira assinada. Como que vocês veem essa questão, né, da reforma trabalhista e por que o Lula não revoga essa reforma? Então, é muito boa essa pergunta, né? E assim, é bom a gente estar dialogando com a classe trabalhadora no cotidiano sobre isso, né? A reforma trabalhista ela foi implementada pelo Temer, né? E a reforma da Previdência pelo Bolsonaro. O Lula tem todas as condições de revogar isso hoje, mas ele não revoga porque, na verdade, essa falsa polarização de extrema-direita, né, fascismo, né, como o pessoal gosta de dizer, e a frente ampla, né, com Lula, Alckmin, esse balaio de gato, né, até porque é bom a gente lembrar o seguinte, se dissessem há 10 anos atrás que em 2024 o Lula estaria governando com Alckmin, iam chamar a gente de loucos, não iam? Com certeza. Eu dizia, não é possível, não, tá de brincadeira, mas não, é isso aí. Para você ver que, na verdade, essa falsa polarização, o Lula não passa do policial bonzinho, enquanto o Bolsonaro era o policial mau, o ignorante, eu vou acabar com o STF, vou acabar com não sei o quê, depois vai lá pedir o Temer para escrever uma cartinha de perdão para o Xandão. Quer dizer, então, camarada, essa falsa polarização, ela leva a isso, ao ataque aos trabalhadores, né? E como a questão da revogação da reforma trabalhista, como você falou, o Lula não revoga porque o Lula está do mesmo lado dos caras, só que com uma roupagem diferente, de policial bonzinho. É essa a questão aí, mais importante, por isso que não revoga. Certo. E o Reginaldo, né? Você falou aí, né, que é morador aí de periferia, né, de favela. Os candidatos aí que estão concorrendo nessas eleições e principalmente que estão concorrendo à reeleição, eles se afastaram muito aí, né, dos bairros mais pobres das cidades. Sim, eles se afastam do bairro e se aproximam
como meses antes da eleição, né? Eles parecem verdadeiros fantasmas, né? Porque eles não resolvem as demandas do povo da comunidade, tá? A cidade de São Gonçalo hoje, você pode analogamente comparar como uma grande senzala moderna. Por quê? Porque é a cidade da precariedade, sabe? Onde falta saúde, onde falta educação, falta saneamento básico, falta emprego. E você vê que a questão da violência, né, dentro das comunidades é bem parecida com a violência que os capatazes faziam ao entrar nas senzalas. Hoje, o agente público de segurança entra nas comunidades de forma violenta, de forma truculenta, e aí os números, né, tem a questão das subnotificações, mas tem os números também, né? A gente teve a morte do João Pedro no Salgueiro, onde os policiais ainda foram inocentados e assassinaram ele dentro de casa. Há aproximadamente um mês atrás, uma professora ia dar aula no bairro Jardim Catarina, que é o maior bairro da América Latina, e numa operação da Polícia Civil ela foi baleada na mão, né? Felizmente ela não foi a óbito. Mas teve o menino Iago, de 20 anos, que foi assassinado ao sair do aniversário da sua mãe. Ele ia para um pagode à noite e os policiais meteram bala no carro e acabou. E ficou por isso mesmo, né? Para você ter uma ideia, né, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, tem o Anuário de Segurança Pública 2023, aponta 282 mortes violentas intencionais, e quase a metade foi promovida por agentes de segurança pública, 131. É um absurdo, sabe? E então, a nossa proposta, nós do PSU, é justamente aquilombar São Gonçalo. Enquanto eles querem transformar a gente numa senzala, com precariedade e tudo, não. Nós queremos organizar a classe pobre, trabalhadora, dentro das periferias, das quebradas, justamente para lutar pelos seus direitos, tomar o poder, todo mundo junto aí. É isso. Ô, Reginaldo, né, nessa questão, né, que você coloca, né, da violência policial, aqui em São Paulo está surgindo um debate de que a esquerda, né, não pensa na chamada segurança pública, né? O que o PSTU pensa sobre esse termo, né, que é um termo para mim bastante um viés bastante ideológico, e, né, e o que vocês propõem em relação a isso? Sim, olha, a gente precisa desmilitarizar a polícia. Porque o policial também é um trabalhador, certo? E militar não pode questionar a ordem dos seus superiores, né? Na prática, não pode questionar, né? Então, precisa se desmilitarizar a polícia. É necessário que eles possam se sindicalizar e lutar por melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores empregos. Além disso, a gente precisa que o policiamento nas comunidades seja eleita pelos moradores com mandato revogável. Tem que haver esse diálogo, sabe? Enquanto a extrema-direita ela defende mais caveirão, mais helicóptero, mais arma, mais polícia, e a gente sabe que, na verdade, isso não é combate, né, à violência, isso é genocídio da juventude pobre e juventude negra. Você vê nas ações policiais o assassinato da juventude negra nas comunidades, né? Como eu citei, o caso do João Pedro, do Iago, aproximadamente um mês atrás. Então, camaradas, assim, né, a gente tem que entender que a questão da segurança pública tem que ser um diálogo dos agentes de segurança pública, dos moradores das comunidades, certo? E organizado, né, pelos trabalhadores com um mandato revogável. Olha, se os agentes de segurança não estão atendendo a comunidade como deve ser, deve ser substituído. Essa é a nossa principal, né, proposta para a questão da segurança pública, além de lembrar que a questão da violência na comunidade vai para além das balas. A gente entende que a falta de emprego, a falta de saneamento básico, a falta de educação para o pessoal da comunidade é uma forma de violência. Inclusive, no dia 6 de agosto,
Saiu na Tribuna RJ aqui, o jornal A Tribuna RJ, que apenas 45,7% da juventude de São Gonçalo é alfabetizado. Quer dizer, a gente tem um número de mais de 50% de analfabetos entre a nossa juventude. Que isso reflete diretamente a questão da falta de políticas públicas de investimento na educação, na comunidade, justamente, como eu falei, para transformar São Gonçalo numa grande senzala, onde só tem a mão de obra ali, que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer as 4 operações básicas, né? Isso tem que mudar. E isso só muda com a atuação direta dos trabalhadores dentro das comunidades através dos conselhos populares. Não adianta só votar no Reginaldo e não vir participar dos conselhos populares para tomar a decisão da cidade. Entendeu? É isso que a gente defende. Ô, Reginaldo, eu tenho, na verdade, eu queria abrir um debate, né, uma crítica a uma posição que você coloca aqui. Como pensar, né, numa segurança eleita, né, com mandato revogável aos trabalhadores, sendo que os trabalhadores estão desarmados e a segurança não, né? Ou seja, né, como pensar o poder, né, político, né, que a arma, né, tem? Não, beleza, muito boa pergunta. É exatamente isso. Tem que se fazer no Conselho Popular um debate sobre a segurança e a decisão de como vai ser o policiamento. Justamente para banir essa coisa de caveirão. A gente não quer caveirão dentro da comunidade, a gente quer escola. A gente quer um debate, por exemplo, da violência sobre a descriminalizar as drogas. A gente quer justamente que a classe trabalhadora se sinta segura e não se sinta, como é que se diz, em perigo, como se sente hoje. Hoje, dentro das comunidades, nós que somos pobres, nós que somos negros, quando chega a polícia, a gente fica com medo. Os caras chegam atirando e fica por isso mesmo. Depois ele transforma você em bandido, transforma você num agente violento, e do nada diz que você atirou neles, mas você não tem arma, como é que você atirou neles? E fica por isso mesmo. Então tem todo esse debate que precisa fazer com o povo que está sofrendo a violência, o preconceito da polícia militar do Rio de Janeiro e das políticas públicas de segurança. Esse é um debate que tem que fazer, quer dizer, reorganizar como a polícia vai atuar dentro da comunidade junto com os moradores. Essa é a nossa proposta. Eu não sei se você conseguiu entender, né? Acho que entendeu. O que eu falei é o seguinte: beleza, você tem mandato revogável para a segurança pública, para a polícia, né? Sobre o controle dos trabalhadores. Só que esses trabalhadores que, né, decidem estão desarmados e a polícia não. Né? Ou seja, a polícia vai, por exemplo, se a polícia fez algo de errado, a polícia vai, digamos assim, vai abrir mão do seu cargo, né, mesmo estando armado, porque a arma é política também, né? Não, então, o que eu coloquei antes, né, talvez eu não tenha explicado melhor, mas agora eu vou tentar explicar melhor, é o seguinte: o comando do batalhão deve substituir os policiais que estão atuando de forma errada lá, sendo exigência dos moradores, da comunidade, né, exigindo do batalhão, quer dizer, uma deliberação coletiva que vai ser encaminhada, e o batalhão, apesar de ser estadual, né, porque fique bem claro, né, que o policiamento feito nas comunidades não é da prefeitura, é do governo estadual, do Cláudio Castro, que representa aquela política do Itzel, do Bolsonaro, da extrema-direita. Ele é um representante da extrema-direita aqui. Então, essa questão do mandato revogável é justamente disso, olha, tem que sair daqui. Não dá para ficar um cara que é genocida, que está matando a juventude da nossa comunidade. Claro, né? Ele não vai abrir mão da arma, isso não vai abrir mão da arma, mas que a arma seja usada apenas quando não tiver outra alternativa, o que não é o que acontece nos dias de hoje. Hoje se mata estudante dentro de casa, mata professor indo para a escola, filho saindo do aniversário da mãe, fora os casos de subnotificação.
Não sei se eu consegui explicar agora. Tá beleza? Conseguiu. O Reginaldo, qual que é a importância aí da luta antirracista, né, para as candidaturas do PSTU? O que vocês levantam, né, sobre esse tema? Cara, a luta antirracista ela é fundamental porque o capitalismo, né, que para nós é a raiz de todos esses males, de todas as opressões, seja racismo, LGBTfobia, machismo, né, intolerância religiosa, né, todas essas questões, elas têm a raiz no capitalismo. O capitalismo precisa disso para dividir a nossa classe. Então é fundamental o combate mesmo ao racismo e ao racismo, né, dentro das comunidades, o racismo na hora da entrevista de emprego, coisa que acontece muito, né? E você vê que, na verdade, a maioria da população de São Gonçalo é de negros. Nós temos 57% de negros na cidade de São Gonçalo. E aí você vai ver que os trabalhos mais precarizados, a uberização, né, os aplicativos, o vender doce nos transportes coletivos, né, o se virar, né, que o pessoal romantiza chamando de empreendedorismo, né? É uma palavra tão bonita, empreendedorismo. Só que nós entendemos que o empreendedorismo não pode aparecer como eu não gero emprego, eu sou prefeito, não gero emprego, se vira aí, seja empreendedor. O empreendedorismo ele deve aparecer na situação de que você tem um emprego, mas você almeja empreender. Aí sim, a gente, né, é uma diferença. É diferente de não gerar um emprego e dizer, se vira aí, seja empreendedor. Onde numa cidade onde tem tanta gente desempregada, tanta gente vivendo condições precárias, né, de vida, e muita gente tentando vender e pouca gente podendo comprar. Acho que essa questão racista, ela entendeu? Ela se desdobra em vários segmentos, como eu estava falando aqui, a questão, né, e é fundamental intensificar a campanha contra o racismo, né, dialogando com o morador da comunidade, entendeu? E muitas vezes ele não consegue entender o porquê que ele não arruma um emprego, entre outras coisas. E o Reginaldo, fala aqui de, né, temas sobre, né, educação. Como que você avalia, né, a educação de São Gonçalo e o que o PSTU propõe, né, como proposta aí de governo para esse ponto? Cara, a educação em São Gonçalo se encontra numa crise catastrófica, né? E para você ter uma ideia, né, como eu falei da questão da juventude analfabeta, mais da metade da juventude de São Gonçalo não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer as 4 operações básicas, né? Então, para a educação em São Gonçalo, é necessário, primeiro, valorizar o servidor, né? A prefeitura atual mudou o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais de educação na cidade de São Gonçalo, retirando inúmeros direitos, desvalorizando o trabalhador. E precisa se valorizar o trabalhador, qualificar o trabalhador, né? Para fazer até a educação inclusiva, né? É fundamental a qualificação e também investimentos, né, na educação municipal para que se tenha creches, né, públicas em tempo integral, né? Tem que se fazer uma forte campanha contra a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e pela revogação mesmo do novo ensino médio, que rouba conhecimento, rouba conteúdo, né, de formação da nossa juventude. Tem que se dar condições para o estudante se manter na escola, né? Eu fui criado em escola pública quando eu era criança e tinha dentista dentro da escola, tinha educação em tempo integral, né? Acho que os números da violência hoje também seriam menores se tivesse mais investimento na educação municipal, na educação estadual, né? Não sei se você teve conhecimento, mas os estudantes da UERJ estão ocupando as unidades da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque o governo Cláudio Castro vem promovendo uma EDA da fome, né? Ele quer tirar as condições mínimas dos estudantes. Então, todo esse debate, ele vem
sendo feito, e é fundamental na cidade a gente implementar políticas, né, que garantam isso aí. A questão, né, da BNCC, que eu falei, da revogação do ensino médio, também é fundamental que se garanta a eleição dos diretores de escola, pela comunidade escolar, professores, funcionários da educação, alunos, pais de alunos, e também a criação do Conselho Popular da Educação na cidade de São Gonçalo, onde os trabalhadores da educação, que sabem melhor da educação do que a gente, né, que não trabalham na educação, possam estar decidindo os rumos da educação na cidade de São Gonçalo, o recurso, onde precisa construir escola, onde precisa, né, diminuir a turma, porque às vezes as turmas são superlotadas, onde o profissional de educação não tem condição de promover uma educação de qualidade, porque eles entopem as turmas, né, para ter menos funcionário. Outra coisa que a gente também defende para a educação é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que se gere mais emprego, para fazer concurso público mesmo, sabe? Tem vários professores aí dobrando, fazendo o que eles chamam de GLP, né? E precisa se fazer o concurso público, né? Para combate o desemprego na cidade, que o desemprego aqui é alto, como eu falei pouco antes, e se promova uma educação de qualidade, sabe por quê? E pelo fim da aprovação automática. A aprovação automática é uma covardia, porque eles passam para a série seguinte um aluno que não tem a menor condição de continuar o seu estudo na série seguinte. Ele não aprendeu aquilo, ele precisa aprender antes de passar. Mas a aprovação automática é para se livrar do aluno, tirar o aluno da escola o quanto antes. Então, tem que fazer isso. É o fim da aprovação automática, como eu falei. Beleza? Perfeito. E, Reginaldo, falando em educação, né, a gente está debatendo aí problemas do município, mas a gente pode também, né, falar do arcabouço fiscal, né? De que forma o arcabouço fiscal, né, afeta a educação, né? Também a gente pode colocar aqui também a saúde. Então, o arcabouço fiscal do governo Lula, né, que ele diz, o arcabouço fiscal do Haddad. Não, o Haddad é um ministro do Lula. Então, o governo é o governo Lula. O arcabouço do governo Lula, ele vem atacando frontalmente, tá, a educação, a saúde, né, a classe trabalhadora de conjunto. Por exemplo, eu sou trabalhador de Correios. Nós fizemos recentemente uma greve, onde nós saímos da greve com reajuste zero em 2024. A proposta do governo foi dar reajuste a gente, uma mixaria de R$260 em janeiro do ano que vem. Só que quando chegar em julho, acaba o acordo coletivo. Quer dizer, então, o acordo coletivo que deveria valer por um ano vai valer apenas 6 meses na prática, por causa dessa questão do arcabouço fiscal. Tiveram os professores, o quadro técnico das universidades também, que tiveram em greve há uns meses atrás, e também saíram com esse reajuste zero em 2024. Tiveram os cortes e contingenciamentos na saúde e na educação, né? Mas aí você vê que o governo ele tem o financiamento do agronegócio, né? Na base aí de 66,5 bilhões pelo BNDES. Então, tem dinheiro para o agronegócio, mas para a classe trabalhadora, para a saúde, para a educação, que são coisas que a gente mais precisa, não tem dinheiro. Então, a gente defende assim, o fim do arcabouço fiscal e o fim da lei de responsabilidade fiscal, né? Onde os caras eles priorizam o pagamento de uma falsa dívida pública para dar dinheiro para os banqueiros, para os empresários. Aí você vai ver que o orçamento do governo é quase a metade para pagar banqueiro e empresário e falta dinheiro para a saúde e para a educação. Reginaldo, já que você falou aí da greve dos Correios, eu gostaria que você falasse um pouco mais qual que é o balanço que você tem aí dessa importante luta que teve. Beleza, então, nós fizemos uma luta a nível nacional, mas foi uma luta que foi, de certa forma, atraída por algumas direções de federação, de algumas correntes ligadas a partidos políticos da base do governo, né? Era uma greve nacional, decretada nacional, mas alguns estados não entraram na greve.
Apenas parte dos trabalhadores do Correio, de alguns estados entraram em greve, outros não, e traídos justamente por essa direção que tem, digamos assim, interesse em resguardar o governo Lula, que não resguarda a nossa classe, né? Muita gente, muitas direções sindicais, inclusive a do Sindicato Rio de Janeiro, fez enterro simbólico, né, do Fabiano Silva, que é presidente dos Correios, que é advogado, que é militante do PT, e está lá colocado por políticos, né, na direção da empresa, fez o enterro dele, mas não fez a crítica contundente ao governo Lula. Porque no governo anterior, que era o governo do Bolsonaro, todas as vezes que se era atacada a classe trabalhadora, inclusive a ECTista, né, que eu faço parte, dizia-se, o governo Bolsonaro está atacando os trabalhadores, o governo Bolsonaro atacando os trabalhadores. E agora, para resguardar o Lula das críticas que são necessárias fazer, né, o pessoal vem, não, o Fabiano Silva, e a gente faz até uma comparação, Guilherme, que é o seguinte, a gente trabalha na rua, no cotidiano. Quando a gente está entregando cartas e encomendas, nós trabalhadores dos Correios, e um cachorro, seja um Rottweiler, Pitbull, qualquer outro cachorro, ataca a gente, a culpa não é do cachorro, a culpa é do dono que deixou ele solto para ele atacar a gente. Então, quando a gente faz a comparação, o Fabiano Silva é como se fosse o cachorro do Lula que morde a classe trabalhadora exetista aqui. Então, é essa a crítica que a gente faz, mas o responsável é o Lula, que pode trocar o Fabiano Silva a qualquer tempo. Então, se o Lula não troca, é porque o Lula é conivente com os ataques do Fabiano Silva aos trabalhadores do Correio e tem acordo a isso. Certo. Fabiano não, o Reginaldo, eu fiz a cobertura aí da luta, né, dos trabalhadores dos Correios através aqui de São José dos Campos, né? E uma coisa que eu sempre escuto, né, dos trabalhadores dos Correios é o seguinte: mas por que na época do Bolsonaro eles não fizeram greve? Eles pediram o impeachment da Dilma, aquilo lá, aquilo outro. Aí eu te pergunto, Reginaldo, é possível ser de esquerda e não apoiar uma greve de trabalhador como dos Correios? Bom, essa definição de esquerda e de direita, né, que surgiu na França, na Revolução Francesa, a gente entende que ela é muito vaga. Acho que o que define melhor a gente é se somos socialistas ou não, né? De esquerda e não defender a luta da classe trabalhadora, para mim, não é incoerência. E digo mais, né? Para quem diz que a gente não fez greve no governo Bolsonaro, é porque está desinformado, porque no primeiro ano do governo Bolsonaro, nós fizemos uma grande greve nacional unificada, com todos os estados, foi uma greve com ocupação, com radicalização. Nós tivemos ocupando o grande centro logístico dos Correios em Indaiatuba, aí em São Paulo, né? Os trabalhadores invadiram o centro, ocuparam o espaço, e dizer que nós não fizemos greve, foi 2 greves fortíssimas a nível nacional, que foram, digamos assim, destruídas pelo TST, a decisão do TST, né? Que fique claro que a justiça tem lado, e o lado não é da classe trabalhadora. Porque todas as decisões de maior ataque que nós tivemos nos últimos acordos coletivos saíram do TST, saíram do STF. Por exemplo, o Dias Toffoli, enquanto presidente do STF, ele aumentou a coparticipação no plano de saúde de 30% para 50%. O plano de saúde, que era um benefício da classe trabalhadora exetista, inicialmente a gente pagava 15%, de acordo com sua referência salarial, daquilo que você utilizava, sem mensalidade, era um benefício, né? E a partir do TST, a gente passou a receber, uma decisão do TST, a gente passou a pagar 2% em cima do salário bruto para plano de saúde e uma coparticipação de 30% toda vez que nossos dependentes, utilizassem o plano. E aí veio o Dias Toffoli e jogou para 50%. É nesse sentido que eu digo que a justiça tem um lado e não é o lado do trabalhador. Quer ver uma questão importante, Guilherme? Por que toda a classe trabalhadora precisa lutar por reajuste, mas o Poder Judiciário não precisa fazer greve para ter o seu reajuste?
Então, quer dizer, eles têm um lado e essa é a moeda de troca dos governos que atacam direitos dos trabalhadores. Eles dão um reajuste para o judiciário sem eles fazerem greve, justamente para limar a luta dos trabalhadores. Reginaldo, em cima, né, dessa greve dos Correios, né, uma coisa que, quer dizer, não vou falar que me surpreendeu, porque eu já esperava, né, que isso fosse acontecer, né? Infelizmente, não deveria. É que boa parte da esquerda, né, parece que esqueceu, né, dessas lutas, né, como dos trabalhadores dos Correios, dos trabalhadores, né, do IBAMA, do ICMBio, do INSS, e passou a fazer campanha eleitoral sem pautar nessas lutas. Eu te pergunto, por que desse tipo de postura? Que, poxa, eu sou daqui de São Paulo, era pro Boulos tá na frente do piquete, né? E não esteve. Então, Guilherme e demais, né, espectadores, a grande verdade, ela se expressa com a prática. E com a prática, a gente faz a luta do trabalhador, a gente faz no cotidiano, né? Nós do PSU estávamos à frente das lutas, né, dos profissionais aí da educação, das universidades. Nós estávamos lá incorporando a luta dos estudantes da UERJ aqui no Rio de Janeiro. A gente estava na luta dos trabalhadores de Correios, dos profissionais de educação da cidade de São Gonçalo, né, que, como eu falei, foram atacados em seu plano de carreira, cargos e salários pelo Nelson Ruas, e cabe salientar que o plano de carreiras de cargo e salário dos profissionais de educação de São Gonçalo foi retirado, inclusive, com voto de vereador do PT, do Dimas Gadelha, que hoje é o concorrente, né, de Nelson Ruas na cidade de São Gonçalo. As principais candidaturas são essas. Estão até na frente na pesquisa, né? Botaram a pesquisa que saiu no Jornal O Dia na semana passada, colocou Nelson Ruas com 86% de intenção de votos, Dimas Gadelha com 8%. E você vê que o PCCS que o Nelson Ruas aplicou, retirando o direito dos trabalhadores em São Gonçalo, foi com voto de vereadores do PT. Então, né, além disso, né, a gente esteve vendo no G1, no dia 16 de agosto, que em 85 cidades, o PT e o PL vão estar no mesmo palanque, apoiando o mesmo candidato a prefeito. Isso está no G1, né, no site G1, do dia 16 de agosto. O que joga por terra essa falsa polarização. Então, camarada, ali é farinha do mesmo saco. O policial bom é o policial ruim. Aquele que diz, não, camarada, vem cá, vamos dialogar. E aquele que diz que vai tirar tudo na marra, que é a extrema-direita. E é fundamental que quem se propõe a representar os trabalhadores esteja à frente das lutas, apoiando todas as lutas. É por essas e por outras que todas as candidaturas do PSTU estão aí para apoiar todas as lutas da classe trabalhadora, dos movimentos, né, de mulheres, de negros, LGBTs. Inclusive, nós assinamos um termo compromisso, tá, com o Grupo Arco-Íris, que é um grupo do movimento LGBTI+, né, de promover políticas na nossa cidade para garantir a cidadania, para garantir um atendimento especializado que se faz necessário na saúde dos companheiros e companheiras LGBTIA+. Certo. Reginaldo, né, eu sempre estou debatendo essa questão, né, com os candidatos do PSTU, né? Eu sinceramente acho que foi um erro, né, que os companheiros cometeram ao se desfazer, né, do polo socialista. E eu não entendo também por que não conseguiu fazer algo mais unificado entre os setores que reivindicam a independência de classe. A pergunta que eu faço é, primeiramente, por quê? E por que não usar desse período eleitoral, né, de fazer encontros, né, estaduais com as candidaturas, né, para debater um programa para o próximo período?
Não, camarada, essa questão do polo, eu entendo a sua opinião, mas nós temos uma divergência de opinião pelo seguinte. O que fez acabar o polo, na verdade, são as divergências e as diferenças programáticas, sabe? Tem coisa que não dá para abstrair, senão daqui a pouco a gente está fazendo, sabe? Começa com o pessoal que reivindica independência de classe e acaba com o Alckmin, igual o Lula está fazendo. Você vê as candidaturas do Lula nas primeiras eleições que ele concorreu, ele tinha um programa muito mais próximo da classe trabalhadora. Mas quando ele foi eleito, o vice dele era José Alencar, da indústria têxtil santista. E hoje você vê que o governo Lula está cada vez mais à direita, que o vice dele é Alckmin, e aquele balaio de gato, que, por exemplo, o ministro das Comunicações é do União Brasil. Então, quando a gente tem divergências programáticas, por exemplo, porque cabe lembrar que nós do PSU utilizamos a democracia operária e o centralismo democrático. Eu vou explicar. Qual é a situação? Dentro do PSTU, nós dialogamos, debatemos as nossas divergências. Mas depois a gente vota isso e a gente defende de forma unificada, coisa que não acontece em muitos partidos, né? Tem partido aí que fala mal do Lula, correntes falam mal do Lula, mas o partido dele está dentro do governo Lula, como o caso do PSOL mesmo, né? O PSOL está apoiando o governo Lula, mas tem correntes dentro do PSOL que falam mal do Lula. Mas, na prática, eles estão lá, ajudando esse balaio de gato, junto com o Alckmin, com tudo. Então, nesse sentido, por exemplo, a questão do golpe na Dilma. Nós, do PSTU, nós entendemos que não houve um golpe na Dilma. O que houve foi uma substituição da burguesia sobre quem ia administrar os interesses deles. Eles acharam que Dilma não estava atendendo suas necessidades e foram lá, botaram o Temer, né? Porque o Temer, ele inclusive disse na revista Veja que ele ia dar governança ao Brasil. E a gente viu que as popularidades do Temer era tão baixa que ele chegou a ser vaiado em estádio de futebol. O Temer, mas ainda assim ele conseguiu impor a nós, trabalhadores, a reforma trabalhista, com toda aquela popularidade baixíssima que ele tinha. Então, a questão do polo, nós entendemos que foi uma questão tática, mas não dá para continuar caminhando nisso aí, porque temos divergência, por exemplo, sobre a questão com algumas correntes, alguns partidos e algumas correntes de esquerda, sobre a questão do Maduro na Venezuela. Tem gente que defende, nós não defendemos a ditadura do Maduro, nós defendemos a independência da classe trabalhadora venezuelana. Tá? Tem trabalhadores que defendem o governo de Cuba, mas a Cuba ela vem restaurando o capitalismo, né? Já tem várias indústrias de tabaco, de turismo particulares lá. O capitalismo ele vem avançando. Então, na boa, lá não tem socialismo mais. Lá a restauração do capitalismo caminha a passos largos, né? Assim como também tem várias empresas multinacionais francesas e russas dentro da Venezuela. Então, lá não tem socialismo ali. Tem políticas sociais e tem a ditadura do Maduro, que, diga-se de passagem, eu nunca vi uma eleição que termina o resultado com 132%. Quer dizer, alguém deve ter votado 2 vezes ou morto ressuscitou para votar, né? Porque 132% não rola numa eleição, né? Então, são por essas e por outras, né? A questão também do feminismo. O feminismo a gente entende como uma saída dentro do capitalismo. E a gente defende, como independência de classe, a destruição do capitalismo e a construção do socialismo. Então, são por essas e por outras que não rola a questão do polo. É isso. Mas nem um encontro, né, um encontro estadual, né, das candidaturas que pregam a independência de classe, pelo menos isso deveria ter? Oh, peraí. Desliguei. Não, vamos lá. O encontro, para a gente, vai ser vazio pelo seguinte, porque o programa deles não visa a destruição do capitalismo, não visa a destruição desse sistema que vem destruindo a gente, né? Apesar de pregar a independência de classe, tem que se destruir mesmo o capitalismo. E muitas dessas frentes de esquerda, elas não defendem a destruição, eles defendem administrar, né, esse sistema capitalista, para ele ser
quer dizer, aquela coisa de campos progressistas, né? Não, vamos atacar menos a classe trabalhadora. E aí entra a lógica que se coloca da questão do mal menor, da falsa polarização. Eu já deixei claro aqui que Lula e o próprio Bolsonaro, na verdade, são dois agentes da classe dominante da burguesia, só que um com uma roupagem de policial bonzinho e outro de policial mau. Ô, Reginaldo, desculpa interromper, eu acho que você não entendeu a minha proposta. Só peço para desligar o microfone, por favor. Né, quando eu falei, né, de encontro estadual de candidaturas de independência de classe, isso é uma posição pessoal minha, de fazer um encontro, né, de candidaturas que, inclusive, que estão, né, se lançando com a legenda do PSTU, né, aqui eu cito CST, Emancipação Socialista, MRT e SOB, né, fazer um encontro estadual para poder discutir um programa para o próximo período. Não tô falando de candidaturas que estão no campo da conciliação de classe, candidaturas que estão, inclusive, se lançando com a legenda do PSTU, que são candidaturas que pregam a revolução. Beleza. Não, então, ainda eles pregam a revolução, mas é mesmo dentro dessas correntes que nós cedemos à legenda, ainda há algumas diferenças políticas e programáticas, tá? Nesse sentido, né? Que se a gente pudesse caminhar todo mundo junto, a gente estaria todo mundo junto no mesmo partido. Mas a gente entende que, de fato, eles têm direito a pensar as coisas de forma diferente de nós, né? E existem algumas diferenças básicas aí que não nos permite, tipo assim, reeditar o polo, entendeu? A gente tem algumas diferenças que não nos permite fazer isso. Não sei se dessa vez eu expliquei bem a questão aí. Maravilha. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Reginaldo e passo a palavra aí para o Reginaldo fazer suas considerações finais. Bom, mais uma vez, né, eu gostaria de agradecer, Guilherme, pelo convite, ao Mesa de Debate, né, para a gente estar dialogando sobre as questões que nós dialogamos, né? Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, vão nos assistir, muito obrigado. Bom, a nossa candidatura em São Gonçalo, ela surge das necessidades mais básicas da classe trabalhadora, necessidades que não têm sido atendidas. E a necessidade mais importante hoje é que o trabalhador decida todas as questões da cidade, da saúde, do emprego, da educação, e aí a gente defende a questão do Conselho Popular, como eu falei, né, durante a nossa entrevista aqui. Peço a todos que nos assistem, sobretudo os eleitores de São Gonçalo, que nos procurem nas redes sociais, venham nas nossas atividades debater conosco. Nós fizemos um seminário de programa no sábado passado, a gente vai estar fazendo essas atividades para dialogar com a população sobre a necessidade da tomada do poder e a classe trabalhadora decidir os rumos da cidade, depois do Estado, depois do país e do resto do mundo, né? Porque nós do PSU somos internacionalistas, tá bom? Obrigado, Guilherme, mesa de debates, tá? Um bom dia aí. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Reginaldo, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. E peço aí para o pessoal se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, 385-007-02800 CPF. Nós, do Mesa de Debates, somos uma mídia independente, não recebemos e nem queremos receber dinheiro tanto do Estado, mas também tanto do capital privado, por isso que a gente está conseguindo aí fazer uma cobertura eleitoral diferenciada, trazendo partidos que vocês não vão ver na grande imprensa, né, infelizmente, né, porque esses partidos têm o direito de falarem lá também. E
né? E quem puder ajudar a gente será de bom grado, né? Porque a gente tem alguns custos, né? Tipo, custos, né, de manutenção de aparelho, mas também, né, custos aí de algumas viagens que a gente, né, faz e queremos fazer, né, mais para frente. Então, quem puder dar uma força aí para a gente será, né, a gente agradece bastante. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui.